Olá, tudo bem? E não se esqueça, nesta próxima terça-feira, dia 8 de junho, às 8 horas da noite, 20 horas, horário de Brasília, estarei realizando minha próxima live, e desta vez com o engenheiro agrônomo Paulo Garolo, um dos maiores especialistas na cultura do milho no Brasil, com o tema Gargalos do Milho Safrinha 2021, onde estarei perguntando para ele, por exemplo, essa alta pressão de cigarrinha, a que se deve? E a seca, vai interferir muito na produtividade final? É isso aí, espero por vocês lá. Boa noite, Vinícius, Daniel, boa noite, boa noite, boa noite, Poliane Muniz. Eu vou estar escrevendo aqui o Gargalos. Evandro, sejam bem-vindos no meu canal. Boa noite, Brasil. Murcilei, boa noite, Nestor. É isso aí, Murcilei. Diego, abraço, Diego. Com a gente aí. Guilherme, Jacinto, abraço. Tô organizando aqui. Boa noite. Aí, Gargalos do Milho Safrinha 2021. Sejam bem-vindos no meu canal AgroNTK. Everton Moraes, sejam bem-vindos. Leonardo Cadori, um abraço. Leonardo, UniRV. Diego Tolentino, um abraço, Diego. Paulo Vitor. Novo Mundo, Mato Grosso, chegando aí, muito bem. Pode estar colocando aí o município de onde você está falando. Teria o maior prazer em estar anunciando aqui de onde você está falando, tá ok? Hoje então a palestra vai ser, o bate-papo, né? Vai ser com o Paulo Garolo, tá? Gargalos do Milho Safrinha 2021, tá ok? Dentro de mais alguns instantes estaremos começando então o nosso evento. Já temos mais de 30 pessoas já, Barreto, São Paulo, Stephanie, Santa Helena de Goiás, olha aí, Marisa, Dal Bosco, está entrando na sala, seja bem-vinda. Paulo Vitor, aí falando de querência, o Pedro de Guarda-Mor, Minas Gerais, o Brasil inteiro ligado aqui no canal AgroNTK, o canal que é forte, que tem um conteúdo forte. É isso aí. Olha aí, Chapadão do Sul, Tiago. Olha aí, Carvalho falando de Goiânia. Tiago Clemente também está entrando na sala. Juliano Souza, de Sul de Goiás, aí, Caldas Novas. Ô Leonardo, seja bem-vindo, Leonardo. Um abraço. Leonardo aí que está sempre presente com a gente no dia a dia. E também participando aí das lives. É isso aí, Leonardo. Boa noite. Tá ok? Vamos estar aguardando dar o horário, né? Falta ainda alguns minutinhos para dar as 20 horas, tá ok? Enquanto isso a gente pode estar batendo um papo de como é que anda a região, né? Após as chuvas, na semana passada e na região de Jataí, entre Jataí e Rio Verde, ocorreram algumas chuvas localizadas, né? Mas as chuvas chegaram até de 5 milímetros até 35 milímetros, né? Foi uma região já conhecida aqui na região como região do projeto Rio Paraíso, tá? Onde choveu em torno de, variou entre 5 até 35 milímetros, né? Com certeza, Marcela Bahia, acompanhando o nosso trabalho também. Antunes, boa noite. Pode estar comentando aí de qual município vocês estão falando, tá ok? Então, essa é uma região que fica localizada entre Jataí e Rio Verde, tá? E acabou recebendo
mais uma chuva aí. Praticamente as últimas chuvas agora, né? Porque agora praticamente já é época da seca e dificilmente vai ocorrer chuvas, né? Talvez algumas chuvas localizadas, né? Mas chuvas gerais, né? Foi aquela última que ocorreu fazem umas 2 semanas, né? Que praticamente pegou toda a região aqui do sudoeste goiano. Tá ok? Vamos estar esperando. Faltando alguns minutos aí para as 20 horas, tá ok? O Paulo também já está a posto, né? Deve estar chegando também. Caldas Novas aí. Ah, tá. Isso, olha lá. Caldas Novas, 55 dias sem chuva, né? Então não ocorreu essas chuvas então na região de Caldas Novas então, né? Nessas últimas 2 semanas. A chuva que choveu aqui, não choveu lá, tá? Aí, Chapadão do Sul presente também, junto com a gente aqui. Tá ok? Luiz Carlos também está entrando. Aí já com mais de 4, próximo já 40 pessoas já na sala. Felipe Carvalho, um abraço. Tá ok? Prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Nestor Takeshi Kasai, sou engenheiro agrônomo e trabalho aqui na cooperativa e faço consultoria aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. Tá? Isso. Tá ok? Ah, tá, Paulo, tá ok. Só espera lá. Vamos entrar em contato com o Paulo. Aguarde um minutinho só. Paulo Roberto. Paulo Garoto, então, para estar entrando na sala. Viu, Paulo? Tá entrando. Opa, boa noite, Paulo. Boa noite, Nestor, tudo bem? Tudo jóia. E aí, tá me enxergando bem? Tô te vendo beleza, viu? O Tá, áudio, tá muito bom, tá perfeito. Eu acho que eu tô muito perfeito, né? próximo aí, né? Vou afastar aqui um É, pouco. isso. Não, mas tá bom, viu, Paulo? Bom? Tá, o Wilson Matana também chegando. Um abraço, Wilson. Presente aí no nosso dia a dia. O Luan, aí, grande Luan, que sumiu daqui na nossa região. Teve trabalhando um tempo aqui, né, Luan? Agora tá aparecendo aí. Mas bom demais acompanhar todo esse pessoal. Boa noite, quase 60 pessoas. As lives agora têm acontecido com muita frequência, né? Mas é muita informação, né? E toda informação que se transmite, que se compartilha, é fundamental aí para o enriquecimento aí das pessoas, né? Tá ok? Então, Sim. para quem não me conhece ainda, então, meu nome é Nestor Takeshi Kasai, sou engenheiro agrônomo, né? E atuo aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. Já estou aqui há 18 anos, né? E possuo aí um canal, né, no Instagram, o AgroNTK, também possui um canal no YouTube, com mais já de 200 vídeos aí, todos voltados para a agricultura, tá ok? Também estou no LinkedIn, tá? Hoje, então, estamos recebendo o bate-papo aqui com o engenheiro agrônomo aí, Paulo Garolo, um dos maiores especialistas aí da cultura do milho do Brasil, né? É uma satisfação estar conversando com o Paulo assim, pessoalmente, né? Mesmo distante, né, Paulo? Mas Isso, sempre que a gente conversou mais em treinamento, né? Mais correto. com mais pessoas, né? Mas assim, um bate-papo frente a frente, né, Paulo? Acho que é Isso. a primeira vez, né? Então vai dar para a gente estar trocando umas ideias bastante interessantes, tá ok? E também, como está surgindo muitas perguntas, né? Às vezes fica difícil a gente estar respondendo durante o bate-papo, né? Hum, Aí, por isso que a gente tem optado, às vezes, né, algumas perguntas, né, a gente tem respondido, tá? Porque seria praticamente impossível, né, a gente ficar uhum, respondendo tudo, né, porque senão não fluiria, então, o nosso bate-papo, tá bom? Então, correto. Paulo, é com você, se quiser se apresentar, né, o Paulo Garolo está situado em qual município, falando, Paulo? Hoje eu Tá. estou aqui em Jataí, tá, e o Paulo vai estar se apresentando melhor aí. É com você, Paulo. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, primeiro obrigado, né, pela presença de vocês. Eu estou vendo aí, um número bastante grande de pessoas acompanhando o nosso bate-papo aqui hoje. Agradeço o Nestor pelo convite
E assim, indo direto no ponto, eu sou o Paulo Garolo, comecei meu trabalho, a minha carreira profissional na região realmente de Rio Verde, Santa Helena de Goiás, o sudoeste goiano, em 1985. E o meu foco sempre foi a cultura do milho, né? Então eu estou há 36 anos, na verdade, trabalhando com a cultura do milho, essa é a minha expertise. E eu acho que, como eu sempre respondo aí em lives, em participações, as pessoas perguntam por que, né, que eu tenho essa paixão pelo milho, e eu costumo dizer que o milho acho que faz parte do meu DNA, né? Então, eu realmente sou uma pessoa muito, muito, muito ligada à cultura do milho. Hoje eu trabalho, né, na Bayer, eu vim da Cargill Sementes em 85, nós fomos comprados pela Monsanto, e há 4 anos atrás a Monsanto foi comprada pela Bayer. Então eu venho dentro desse circuito há 36 anos e eu fui sendo comprado e fui junto no pacote, né? Então hoje eu trabalho na Bayer, na companhia Bayer, né? E sou realmente responsável pelas marcas de semente, né, da Bayer. Sou responsável Certo, técnico pelas marcas de semente da Bayer. certo, correto, Paulo. Então, Paulo, então se você começou aí na região mesmo aí de Santa Helena. Isso, eu morava inclusive em Santa Helena, né? Porque a gente tinha uma Certo, unidade certo, de pesquisas lá em Santa Helena, né? Então, naquela certo, época, a gente tinha uma unidade da Cargill que era só pesquisa. E eu trabalhava, certo, embora eu não trabalhasse na pesquisa, mas eu ajudava muito o pessoal da pesquisa. E eu tinha uma afinidade muito grande, né, com todo o time de pesquisa da Cargill, porque eu sempre fui muito estudioso com a cultura. Até hoje eu estudo muito a cultura do milho, eu sempre estou me inteirando, buscando mais informações, né? Porque agricultura é isso. O que era ontem, hoje às vezes já nem dá certo mais. Né? A gente está sempre se exatamente, atualizando, né, Nestor? Então eu também estou exatamente, sempre na busca de conhecimento, de entendimento. Hoje eu estou no Mato Grosso do Sul, eu estou falando do hotel aqui, eu estou no apartamento, né? Estou no Mato Grosso do Sul, estou visitando áreas de milho aqui no Mato Grosso do Sul, dando treinamento certo, para o pessoal, né? Então correto. estou sempre correndo aí atrás de entendimento cada vez maior da cultura do milho, né? Opa, beleza, Paulo. Você está falando de qual município, Paulo? Eu hoje estou em São Gabriel do Oeste. Olha aí, tá em São Gabriel do Oeste. Com certeza deve ter Isso. gente aí acompanhando a gente também aí, Ah, tá? com Então, certeza tem. isso, isso. Então você está em São Gabriel do Oeste. Eu já trabalhei nessa Fantástico. região já faz um bom tempo já trabalhei na região pela Fertilizantes Mitsui, ficava Ah, sediado tá. em Campo, isso, ficava sediado em Campo Grande e atendia tanto o MS como o MT, tá? Ah, Bacana. mas já fazem muito tempo, né? E acho que com certeza a região cresceu demais, né, Paulo? Cresceu bastante. A gente vê uma agricultura bem mais evoluída. Eu tive a oportunidade hoje de estar em algumas áreas, né? Fazendo Certo, visitas certo, em lavouras e até comparando um pouco os níveis de trabalho que existem, de diferenças, né? Entre, às certo, vezes, um mesmo material genético, mas colocado em situações diferentes, para a gente ter um entendimento correto, da interação dele com o ambiente, né? Mas está muito bacana, certo, eu estou achando muito legal essa minha passagem aqui pelo Mato Grosso do Sul. Ainda vou ficar até quinta-feira fazendo treinamento para todas as marcas, né, de sementes da Bayer e cada dia com uma, né? certo. Então até quinta-feira eu estou aqui. Na sexta eu Tá vou ok. para o Chapadão do Sul. Ah, tá, aí volta mais, aí já está bem próximo, né, Paulo? Tá, Paulo, Isso. tá, já que você está aí, né, Paulo? Eu queria saber como é que anda, como é que foi aí, aí também teve veranico, igual aqui na região sudoeste do estado de Goiás, ou não? Como é que Teve, tá os milhos, as teve, condições? teve também. E assim, o que a Certo, gente vai notar esse ano, né, Nestor, é que numa certo. mesma propriedade nós vamos ter muita surpresa. Esses dias eu Exatamente, falei com meu exatamente. amigo, muito amigo meu, Ivan Bruselli, uma pessoa que eu sempre estou Sim, com compartilhando certeza. informações, ele está aí na live, inclusive. Com certeza. Eu comentei Grande com abraço ele. aí, Ele Bruxelas. sempre tá. Eu comentei com ele, eu falei, Ivan, nós vamos ter muita surpresa. Às vezes, áreas que as pessoas pensavam que ia ser muito boas, às vezes não vão ser tão boas. E áreas que às vezes Certo, as pessoas plantaram e até, eu acho que aqui, de repente, vai surpreender. Por quê? Porque depende correto, correto. muito da base do solo, a distância do lençol, a altura de lençol freático, o teor de matéria orgânica, perfil, o trabalho que se faz em perfil de solo, né? Hoje eu tive a Certo, oportunidade de ver uma área
incrível, né? Porque a gente sempre entra em discussões de nutrição. E a Certo, base de uma planta sempre é a nutrição. Só que é o seguinte, o correto. solo como um todo, ele também tem que estar dentro da nossa linha de visão. Hoje eu fui numa área incrível, que a gente tinha um mesmo perfil de agricultor, só que numa área, um agricultor trabalhou o dobro da adubação, tanto nitrogenada quanto de potássio, em relação ao outro. Certo, No correto. entanto, a área do outro, o milho estava mais bonito, o material genético era o mesmo, e a data de plantio é um dia Certo, só de diferença. E a correto. macro-região é a mesma. Aí a gente vai Certo, olhar o que acontece, qual é o trabalho que estava sendo feito ao longo do tempo no perfil do solo. Então, é óbvio que essa área, mesmo com uma adubação menor, o milho respondeu mais por quê? Porque existia um trabalho mais a longo prazo e trabalhando o perfil do solo. Então, certo, é correto, claro que isso vai impactar no resultado. Então, às vezes, a gente se correto. surpreende. Ah, eu acho que essa área, porque eu plantei mais cedo, isso não importa. O que mais importa é como é que está o perfil do meu solo, né? E Certo. isso que O histórico, né, Paulo? vai trazer grandes diferenças de resultados esse ano, porque a grande maioria das áreas passaram e estão passando ainda situações restritivas de água, né? E isso aí Sim, vai separar e vai impactar, né? identificar muita coisa. Inclusive vai servir para identificar muito da área de cada pessoa. A mesma propriedade, ele vai conseguir enxergar melhor a área dele com essa experiência que está sendo feita esse ano. Correto. Paulo, só para entender esse assunto que você comentou, tá? Uhum. Então, eram duas áreas, né? Com Isso, dois manejos diferentes, né? Aí o isso, produtor que aplicou uma quantidade menor de cobertura, né? NK, tá? Teve um desenvolvimento melhor do que aquele que teve uma adubação maior. É isso, né, isso. Paulo? Ele fez o Correto. dobro. Entendi. Ele Sim, fez o sim, entendi. dobro. Até para falar a verdade, Correto. até mais do dobro. Só Mais do que o que dobro. o perfil do solo talvez não Certo. estivesse adequado para aquilo tudo. Ou talvez Correto. o perfil do outro solo é que estava tão melhor que aí ele também, até para te falar a verdade, uma outra coisa Certo. que eu sempre oriento as pessoas é que a gente Sim. precisa ter referências de um talhão na hora de fazer um trabalho. Por exemplo, Certo. uma das áreas, essa área onde ele adubou menos, a Sim. produtividade média do talhão em soja, ele fechou 87,9 sacos por hectare. A outra área Certo. fechou 72,3. Só com essa informação já dá para Certo. você imaginar o porquê que isso aconteceu. Então, é óbvio Sim. que nesse talhão poderia ser menos adubado mesmo, até porque provavelmente a construção ao longo do tempo do perfil ela está melhor. O próprio solo está tendo entregas melhores, né? Então, é por isso que ele acabou. Agora, eu sempre digo que a gente tem que fazer balanço nutricional, né? É entender todo esse processo. E hoje, a agricultura, nós estamos indo para uma agricultura em detalhe. Hoje, Certo, com antigamente, certeza. você ia fazer uma palestra ou ia fazer um bate-papo, começa a falar demais, a turma, esse cara. Pá. Hoje, não. Hoje, muito da nossa assertividade vai depender do entendimento de alguns detalhes, porque é isso que Certo, com vai fazer a certeza. diferença. Certo. É verdade, né, Paulo? Porque que ver para o produtor, né, produzir bem lá na frente, né, é uma série de fatores, né, para ele conseguir atingir aquele resultado final, né? Isso. Então, quando um produtor atinge aí, por exemplo, 90 sacas por hectare, não foi por acaso, né, Paulo? Não, Não foi por acaso, de não foi por forma acaso. nenhuma. Exatamente, né? Foi através de detalhes, né, que ele consegue Isso. chegar num potencial maior, né? Eu fico muito chateado, às vezes, né, quando algum produtor, né, ou até mesmo técnico, né, chega e fala para mim, não, usei um determinado produto, né, e por causa desse produto, né, eu colhi 10, 20 sacos a mais, né, e não é exatamente assim, né, Paulo? Ele pode estar contribuindo, né, mas não vai ser um fator assim tão decisivo, porque são quantas variáveis, você lembra, Paulo, quantas variáveis são, mais ou menos, para atingir um bom potencial? E tem muita coisa que Tem envolve. muita coisa, né, Paulo? Então, Hoje desde... eu estava lendo hoje Certo. no grupo que eu participo do Sim, Sou do sim. Campo, e até Certo. tinha um comentário de compactação de solo, né?
certo. Hoje é um ponto muito importante também que o agricultor precisa Com começar a certeza, com ficar certeza. mais atinado, porque realmente a gente Exatamente. vem observando que algumas áreas estão tendo. E olha que interessante, quando você não olha compactação de solo, e nós tivemos esse Certo. ano um janeiro e um fevereiro extremamente chuvoso na nossa região do sudoeste goiano. Sim, Solos com maior compactação, e dependendo da profundidade dessa compactação, chegaram a entrar em capacidade de campo. Como que o certo. sistema radicular de uma planta vai se desenvolver numa condição de um solo chegando à capacidade de campo? Não tem como. Sem oxigenação, né, Não Paulo? tem oxigenação, não tem como Isso, você. Ela morre de sede. exatamente. Chega a morrer de sede. Então, assim, é um ponto? É. Só que eu também sempre brigo por um. Brigo no bom sentido. Por um Correto. entendimento que a gente precisa ter, que foi uma pergunta que você me fez agora há pouco. Quantos fatores interferem? Sim, Isso é importante. Por quê? Porque nem sempre, a maioria das vezes, não é uma única coisa que eu tenho que com olhar. certeza. Exemplo, Exatamente. nós estamos vendo, já esqueceram. Muitos já esqueceram, mas no início do estabelecimento das lavouras de safrinha, Certo. quantas áreas eu não recebi fotografia no meu WhatsApp com problema de plantas definhando? Aí, ó, será que é herbicida? Será que é alguma coisa voltada a um carry-over de algum produto que eu trabalhei na soja e possa... E aí começou. E uma das coisas que a Certo. gente teve muito forte esse ano, até pela questão até de chuva em alta quantidade, ou melhor, uma precipitação pluviométrica quase diária, uma temperatura um pouco Certo. mais equilibrada, o que aconteceu? O percevejo castanho. Foi um grande Sim. desafio esse ano o percevejo castanho. E vai continuar sendo, né, A Paulo? incidência foi enorme. Sim, E sim, aí a sim. gente já está esquecendo, ficou no passado. Outra coisa, Correto. e isso inviabiliza o crescimento radicular. Nós não Com podemos certeza. esquecer que É. o percevejo, A- todo inseto sugador, quando ele vai estiletar uma planta para que ele possa succionar o açúcar dessa planta ou o fotossintetizado da planta e carrear para o seu aparelho digestivo, ele também tem certo. que soltar o quê? O que a gente chama de saliva, que são enzimas. Essas enzimas, muitas vezes, são fitotóxicas à planta. Percevejo castanho não é diferente. Eu Certo. tenho No raízes ca... que são deformadas no solo por presença de percevejo castanho. A planta definha. É óbvio. Certo. Então, é uma E- barreira. Quer ver outra Com coisa, certeza. Nestor? Quer Ô, ver Paulo, outra quer ver? coisa? Você comentou aí do percevejo castanho, né? O percevejo castanho, ele possui também aquela é, tarsal também, aquelas patinhas tarsal, ela também tem Ele o tem percevejo. ele pode, inclusive Sim, ele pode, às vezes, se você trabalhar a aplicação sulco, né, ele vai acabar se sim, contaminando também dessa forma. sim, sim, É, correto. Igual o percevejo marrom, então. igual o barriga verde também, né? No Também, barriga certo, verde, 90% da mortalidade do percevejo barriga verde está ligada à contaminação tarsal. Parte dela na certo, correto, limpeza do estilete, que ele acaba certo, contaminando também via ingestão por limpar o estilete na picada de prova, e tem uma certo, pequena porção que ele também pode sugar da própria planta quando está tratada, por exemplo, com neonicotinoide. Então ele acaba sugando, que é um produto, é um grupo químico com translocação via vaso, né? Então ele é sistêmico. Mas a principal forma de mortalidade é realmente contato tarsal. E a segunda é a limpeza do próprio o aparelho bucal dele, né? Ele limpa quando ele certo. faz a picada de prova. E isso contamina também, porque o tarso dele já está infectado com o produto de contato, que às Certo. vezes estava ali Paulo, na área, né? o seu áudio ficou um pouco ruim. Seu Ah, é? áudio. É, melhorou, melhorou. Melhorou? Talvez ficou um pouco mais. Isso, acho que ficou um pouco mais longe aí do microfone. Tá ok? Eu Então, Paulo, esqueci, foi o meu microfone em casa. Eu fiquei Ah, sem, sim, viu? sim. Me desculpa Ah, não. até, viu? Não, não, tranquilo, tranquilo, Paulo, tá? Viu, Paulo? Então, quer ver, já dando continuidade então ao nosso Aham, bate-papo, né? Já que a gente começou já falando um pouco de pragas, né? aham. Vamos recapitular então um pouco aí, logo o plantio, né? É como você falou aí,
vamos só relembrar um pouquinho, né? Já que o tema do nosso bate-papo é gargalos aí do milho safrinha 2021, né? Praticamente, como você comentou, né? A época de plantio aqui do milho coincidiu justamente com muita chuva, né? Isso. Tanto é que eu estava até colhendo, acompanhando uma colheita numa área de um cooperado nosso, tá ok? E aí, praticamente, quando ele soltou a colheitadeira, né? Foi lá, deu 2 bazucadas, pronto, já começou a chover. Aí depois retornou o plantio somente depois de 2 dias, né? E Tá. aí o pessoal falou, vai continuar chovendo, e depois choveu muito na época do plantio, né, Paulo? Choveu E bastante. depois, e depois cortou, né, Paulo? E depois cortou. Essas coisas todas, olha que interessante, Nestor. Às vezes está caindo umas perguntas agora que eu estou vendo aqui, tá? Sim, 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 sim. Olha que interessante. Outra coisa que aconteceu bastante foi a larva alfinete. O agricultor já Certo, esqueceu disso. Agora ele olha uma certo, planta certo. que está com o sistema radicular fraco, não lembra mais. Mas o que aconteceu lá atrás, ele teve larva alfinete. Tem até hoje. Se ele puxar a planta, ele Certo. vai encontrar até hoje. Tem a larva alfinete. A larva alfinete, ou melhor, né, a diabrótica, inclusive adulta, é uma praga que Sim, parece que não tem importância. Mas a cada ano que passa, a gente vem acompanhando, a gente tem controle de população, de contagem de população desde 2007. E a gente vem certo, vendo o incremento da população dessa praga ano a ano. Então, o que está correto. acontecendo? Como normalmente a gente faz a dessecação da soja para equilibrar o ciclo e antecipar um pouco a colheita, existe até a prática do agricultor em fazer um inseticida em conjunto. E aí ele Sim, acaba dando uma certa controlada. Agora, o que aconteceu esse ano? Nós tivemos dificuldade em adquirir o dessecante. sim, E sim, o que sim. aconteceu? Muito da soja ficou o ciclo ser completo no campo. E aí, Exatamente. ninguém lembrou de percevejo, ou ninguém não, desculpa, uma grande parte não lembrou nem do percevejo barriga verde, muito menos da diabrótica. Só fomos É ver muito isso menos, né? quando? Só foram ver isso quando? Quando plantas que estavam lá no estágio fenológico de V5, V6, se você relasse a mão, ela começava a tombar. Pô, mas o que está acontecendo? Aí eu orientei o meu pessoal que trabalha comigo, começa a arrancar a planta e olhar Sistema a raiz. radicular. Cara, não Certo. deu outra. Em quase todas as áreas, o que a gente tinha lá? Larva de diabrótica. Agora já esquecemos. Então, não é só um fator. Compactação do solo é um ponto? É, mas eu preciso ver. O que mais eu posso ter tido na área? Percevejo castanho? É, também Também, pode. Larva de diabrótica? Também pode. também. São Viu? barreiras biológicas e Uhum. barreira física. Então, essas Certo. coisas eu preciso. A gente tem que tentar entender o todo. Agora, me perguntaram que produto a gente trabalha. Obviamente que a gente tem que buscar o quê? O entendimento. Quais são os produtos hoje, né, digamos assim, que estão tendo melhor performance, né? Então, eu diria para vocês que para insetos sugadores, eu, particularmente, continuo muito na linha dos neonicotinoides. Eu não falo o nome de produto comercial, pessoal, embora eu seja um funcionário da Bayer, mas esse tipo de live, eu não falo produto comercial, tá? Então, nós Certo, vamos falar correto. grupo químico, beleza? Tá Então, ok. o que nós Viu, vamos Paulo? Até, trabalhar? Inseto? até pro pessoal, Pode falar, até pro desculpa. pessoal, porque tem muita gente que acompanha a gente, né? Por exemplo, você falou de abrótica, né? Tem muita Aham. gente às vezes que não é agrônomo, não é técnico, Ah, né? Então, de abrótica, né? Muita gente, não, só de vez em quando, né, Paulo? Eu só vou estar interrompendo, né? Porque tem muita não, de gente boa. que é do é isso, que é da cidade, né? Que às vezes planta uma áreas menores, né? Às vezes não é tão técnico como a gente está Certo. no nosso dia a dia, né? Então, a diabrótica nada mais é do que a vaquinha, aquela verde e amarela, Isso. né, Paulo? A E outra, larvinha né? dela, né? Isso, a larvinha dela, né? E no estágio adulto, né? Então, ela é a vaquinha verde e amarela, Isso né, Paulo? mesmo, Eu isso tive, eu mesmo. já tive nos Estados Unidos, já tive nos Estados Unidos, né? Em Aham. 2010, e lá uma das principais pragas, lá um dos principais problemas nos Estados Unidos, né? Em termos de solo, é a larva alfinete, né? Tanto aí Isso. que a tecnologia Pro 3, né, Paulo?
é uma das tecnologias aí que é para ser usada, né, no controle aí, né, na Isso, ferramenta aí, né, para correto. estar ajudando no controle, né, Paulo? Até porque, olha só que descasamento que acontece, né? Tem coisas que a gente Sim, precisa se atinar. Então, olha, insetos sugadores é muito importante eu trabalhar grupo de neonicotinoide, é muito bom. Ajuda muito no manejo de insetos sugadores. Aí entra percevejo barriga verde, entra a própria cigarrinha do milho, né? Agora, para certo, outros insetos, como por exemplo a larva da diabrótica, a gente já tem uma dificuldade de controle da larva. Sabe por quê? Isso no tratamento de semente. Sabe por quê? Olha que interessante. O produto que você faz tratamento de semente, o período de efetividade dificilmente certo, vai ultrapassar 2 semanas. É quase impossível. Aliás, 2 semanas eu já estou indo demais. Na verdade, é uma semana e meia. Só que a incidência do adulto na planta para ovipositar, ela começa a partir de V2, V3. E isso certo, significa uma semana e meia. Só que os ovos, eles vão ter um período que varia, dependendo da temperatura, de 4 a 6 dias para a eclosão, e aí sim o surgimento da larva. Quando eu falo de certo, 4 a 6 dias, pensando numa oviposição em V2, 4 a 6 dias, a larva ela começa a aparecer depois de V4. E aí o que acontece? O produto do tratamento de semente já não está mais lá. Então é difícil o manejo da larva por tratamento de semente. Qual que é o melhor sistema? Existe hoje já uma empresa que está entrando, você vê, não é a Bayer, está entrando aqui no certo, mercado com uma opção de produto com tratamento via sulco que tem um período de efetividade até maior. Vamos olhar, certo, vamos acompanhar. Está sendo positivo. Beleza. Eu até tenho um certo. afiliado meu que trabalha nessa empresa e por isso eu estou muito a par de tudo que está acontecendo, porque ele me tem como uma referência, ele me passa dados de pesquisa. Isso para mim Certo. é muito importante. Eu preciso Tudo bem. ser um É produto especialista em químico, milho. Paulo? Hã? É químico biológico? É químico ou Químico, biológico? químico, Químico, químico. certo, correto. Então, tá tendo? Tá. Mas, tirando isso, a gente não tem hoje não, vamos usar isso ou aquilo, não, é tudo muito difícil. E nem tem registro de produto oficialmente no Ministério da Agricultura para isso. E aí? Certo, Então, aí a biotecnologia passa a ser um diferencial enorme. Lógico que plantas que têm proteção de raiz através de biotecnologia, bom, aí é o período todo que ela está protegida. Então, por isso que nós, como companhia, investimos muito em biotecnologia também de proteção de raiz, porque raiz é uma das partes essenciais da planta. é a Quanto base, né, mais Paulo? raiz eu tenho em Sistema volume, em radicular, né? profundidade, maior é a minha chance de atingir altas produtividades. Então, a raiz é a base da planta, é tudo. Com certeza. Então, nós trabalhamos em prol de proteger. Só que, de novo, já estamos lançando uma nova plataforma de biotecnologia, não estou querendo fazer propaganda, mas só para comentar desse assunto. Já Certo, estamos com uma nova plataforma de biotecnologia prontinha para sair no mercado, que é o VT Pro 4, que já vai ter certo, 2 proteínas de proteção de raiz. 2, não mais uma. Por quê? Porque também, pela falta de refúgio, pela falta de boas práticas, o que acaba acontecendo? A mesma coisa da lagarta do cartucho vai acontecendo com a larva da vaquinha, vai acontecendo com a lagarta da espiga, que hoje já está prevalecendo também. Você pode notar que certo, as áreas estão cada vez mais com comido de Helicoverpa zea, que é a lagarta da espiga, que come em cima, fica em cima. Cada ano que passa, nós estamos vendo mais espigas com dano de Helicoverpa. Por quê? Mas nós não fazemos, nós temos que fazer o processo direitinho. Agora, a gente vai nas áreas, a maioria não tem refúgio, então isso é óbvio que de um jeito pragas resistentes à biotecnologia. Então, assim, certo. é um conjunto, sabe, Nestor, de coisas que faz a grande diferença no campo.
E esse eu Correto. acho que é o ponto principal. E às Certo. vezes eu bato de frente com pessoas que vêm falar, não, porque olha, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque isso aqui. É isso que é o problema. Não, não é isso que é o problema. Esse é um dos problemas. Talvez até Certo. tenha um peso grande, enorme, mas cada vez que eu coloco tudo em cima de um único pilar na agricultura, sabe qual que é o único resultado que eu posso esperar? Vai arrebentar, vai roer e eu vou ter insucesso em algum momento. Se não é no primeiro ano, é no segundo ou no terceiro. Porque não existe uma única coisa que comprometa todo o sistema. Existe um conjunto de coisas que uma vai desencadeando a outra. Então, eu tenho Correto, que ter a Paulo. visão aberta, eu chamo isso de visão 360, porque isso é que realmente vai fazer diferença. Certo. Paulo, voltando um pouco em relação ao percevejo barriga verde, né? Uhum. Qual você acha que é o momento ideal, né, de fazer a aplicação? Porque o que acontece é o seguinte, como você falou aí, muita gente tem dessecado, né, e já colocado inseticida, né? Certo. Porque muitos produtos, e até quando a gente, ou então quando está colhendo, né, o produtor não se atenta tanto ao percevejo barriga verde, né? Se você ele procurar bem debaixo da palhada, com certeza ele vai achar, certo, né, Correto. Paulo? Tá? Tá. Mas qual você acha que seria o momento ideal, né, para estar entrando e fazendo o combate? Além de ter feito TS, qual que você acha que é o momento ideal assim, para ter um melhor sucesso aí do controle dessa praga? Boa. A gente tem que pensar em percevejo de barriga verde da seguinte forma. Primeiro, como Certo. dizia o nosso grande mestre Dirceu Gassen, né? Ele sempre dizia Sim. que percevejo de barriga verde é o percevejo da terra, do solo. Ele não é o Certo. percevejo da planta, parte aérea, é percevejo do solo. Ele sempre brincava assim. Por quê? Porque já na soja, a presença do percevejo barriga verde é sempre no terço inferior da planta. Ou embaixo Certo. mesmo, já direto no solo. Tá? Tá. Então, o Porque impacto dele, ele já vem da soja, né, Paulo? então, o impacto dele na soja é menor, mas ele já está na Sim. soja. Já está Ele na entra soja, na né? Já está na soja, soja. ele começa a Certo. incrementar a população dele na soja, quando a soja Certo. normalmente está no estágio de R5.3, 5.5. Esse é o momento que o percevejo barriga verde começa a incrementar a população na cultura do soja. E ele atinge o pico populacional Certo. normalmente. Isso é frequência, tá, pessoal? Não é Certo. regra, é uma frequência. Ele atinge o pico populacional normalmente em R6. O que E R6. acontece? Até R5.3, é normal o agricultor fazer até mais uma aplicação de inseticida, que muitas vezes ele associa com o fungicida, que é, vamos dizer, a Certo. última aplicação, A antes última de uma... aplicação, né? Isso. E ele faz aí no R5.3, então ele até tem, nesse início, uma certa, vamos dizer, ele tem um certo manejozinho aí nesses que estão chegando e Certo. que ainda não desceram. Mas o Correto. percevejo barriga verde, a tendência dele é fazer o quê? Descer e ir lá para a camada de baixo, no terço inferior da planta ou solo. Inclusive, ele chega depois até se alimentar do próprio grão de soja seco. Isso Certo. é comportamento da praga, correto? Então, o que Certo. acontece? Tem até uma isca, né, Paulo? Que normalmente usa-se Isso, para monitorar, né? perfeito, que se faz dessa forma, inclusive. Isso. Bom, aí o que a gente tem que, então, começar a enxergar? O que eu posso fazer, então, para melhorar e amenizar isso? Tá, primeiro passo, eu posso fazer na dessecação da soja, eu já entrar também com uma aplicação do quê? De inseticida. Para fazer o quê? Certo. Agora, o que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que usar um inseticida que tenha um período residual bem pequeno e que o intervalo de segurança que encontra-se na bula Ah, também sim. seja curto. Porque eu não Correto. posso criar uma situação complicada para o grão da soja. Então, Correto, eu tenho que correto. prestar atenção nisso, certo? Isso Então, seria o período de carência, né, Paulo? exatamente, nós temos que ter Exatamente. atenção a isso. E isso está na Isso, bula. exatamente, Isso porque está aí na o produto, bula. né, por exemplo, aí o grão de soja vai ser colhido, né, e vai ser colocado no armazém, né, e pode estar Perfeito. comprometendo não só o armazém, mas toda a cadeia, né, toda a cadeia da soja Correto. aí, né, se, por exemplo, uma carga dessa for parar na Europa, nos Estados Correto. Unidos, ou mesmo até na China, né, Paulo?
E Aí, isso não é aí legal. vale a conscientização, né, do produtor, né, e dos técnicos também, né? A hora Dos que for fazer técnicos o também. posicionamento, uma recomendação, a importância, né, que o Paulo está 29, falando né? aí, né? Exatamente, né? Porque Principalmente não, nós, não no adianta a setor gente técnico, né? controlar a praga, né, e deixar e produzir um produto aí de má qualidade, né? Correto? Então, eu tenho que prever isso. Agora, Sim, existe um truque, no bom sentido, é uma certo, dica na prática, que é o seguinte: quero manter uma coisa que o agricultor precisa ter na cabeça. Eu não quero certo. problema com percevejo de barriga verde, então eu tenho que manter o meu esquadrão de monitoramento. O que eu posso fazer? Além dessa aplicação que ele faz, e provavelmente vai ser, acaba sendo, eu não quero falar isso agora, eu não vou falar nem grupo químico, para ninguém depois falar, o garoto metendo a boca lá nos outros. Não, eu não vou Certo, fazer. certo. Então, existem produtos que são bem mais baratos e que têm uma eficiência até razoável, boa, nesse sentido, nesse momento, com um Certo, período de carência correto. menor e tal, então dá para fazer Uhum, isso. Agora, qual a certo, outra artimanha que o agricultor pode fazer? Lembrar o seguinte, você falou uma coisa importante. Perceber de barriga verde, pessoal, a partir do Inster 3, a ninfa a partir do Inster 3, ela se certo, torna tão danosa quase quanto um adulto. certo. Essa é a primeira coisa que eu trago de informação para vocês. E isso é pesquisa. E não é o Garolo que está falando, está na pesquisa. A partir do Inster 3, eu já começo a ter um nível de dano quase tão grande quanto um adulto. E do Inster 4 e Inster 5, que aí ela fecha os 5 Instars do ciclo ninfal, no Inster 5, 4 e 5, o dano é estatisticamente idêntico ao adulto. Então, Grave ninfas então, de né, Paulo? percevejo barriga verde são tão importantes quanto o adulto. E Quanto aonde está a adulto. ninfa? Escondida. Aonde está o adulto? Na maior parte do tempo do dia, escondido na palhada. Então, o que eu Exatamente. posso fazer? Quando eu entro plantando, cortei a palha, o que eu posso Certo. fazer? Eu dou meia hora aqui no relógio e solto o meu pulverizador aplicando. Porque quando você corta a palha e mexe, essa Na palhada, população que está ali, ela se a irrita movimentar, né, Paulo? e ela se movimenta, exatamente. Exatamente. Isso Exatamente. vai te dar mais um up no manejo. Porque sabe como que eu falo manejo de praga? Sabe o que é manejo de praga? Manejo de praga é você tomar a rédea da população dela, é controle de população. Como normalmente você entra com alta população de barriga verde no milho, até por conta desse período que ele infesta a soja, que já está fugindo da sua época de aplicação, e ainda ele fica lá embaixo, então é difícil controlar ele lá na soja. Então o que acaba ficando? Fica para você controlar no milho. Então eu tenho que pensar nisso que eu estou falando agora. Eu posso fazer na dessecação um primeiro manejo, e na hora que eu planto, que nem eu acabei de falar, eu já entro com a segunda. Por quê? Porque eu mexi na palha e quando você corta a palha, você irrita o inseto. E automaticamente ele começa a se movimentar. Porque diferente da cigarrinha, que talvez a gente fale dela, não sei se vai dar tempo, o percevejo, ele tem baixa movimentação. Então, ele está mais concentrado. Se você mexer, aí sim ele vai sair e você entrou com inseticida, você diminui significativamente a população. E aí, talvez, o teu próprio tratamento de semente passa a ser a etapa próxima que vai conter a praga. Agora, quando eu não faço tudo isso, sabe o que eu tenho que fazer? A hora que o milho emerge, como todo mundo usa o termo palito, né? Quando Certo. emergiu, formou o palito, você já tem que entrar com produto químico. E outra coisa, cuidado. Por quê? Porque grande parte do produto químico que está sendo utilizado, o pessoal, mas não está funcionando direito, menino, matei. Mas quando foi uma semana depois estava infestado, fui fazer monitoramento, tinha 5 percevejos. Sabe por que acontece isso? Porque produto químico, para controlar percevejo, primeiro, ele tem que ter movimentação positiva na palha. Se ele Certo. não tiver facilidade de se movimentar em palha,
eu já começo a ter problema. Segundo, se ele for muito volátil, o período é curto, eu tenho problema também. Eu Certo. não consigo fazer um bom manejo. Então, cuidado. Nós precisamos ter foco nisso. Produtos que tenham boa combinação com palha. Não é que ele precisa descer, ele tem que combinar com a palha. Isso normalmente é um atributo que se associa muito à capacidade lipofílica do produto. Combinação com gordura, tanto da palha quanto da folha e quanto a própria gordura do inseto. Então, eu tenho que prestar atenção e começar a investigar como é que é a lipolificidade desse produto que você está me vendendo. Porque essa combinação, Nestor, vai ser muito importante para a gente ter um período maior do produto funcionar. Outra Certo. coisa, quanto menos volátil o produto for, também maior é o período de efetividade dele aonde eu aplicar. E eu Certo. posso trabalhar com foco em produto de contato, sim. Por quê? Porque, como a gente falou lá aquela hora que você perguntou, eu disse que 90% da contaminação do percevejo de barriga verde vai acontecer via tarsal, ou direto, Metarsal, né? porque ele entrou e contaminou, ou quando ele limpa o aparelho bucal, que é do hábito do inseto, fazer a picada de prova, tirar o estilete, limpar e voltar a picar. Aí ele se contamina também com o produto que está Certo. grudado. E por isso a lipolificidade é de altíssima importância. Então, alguém pergunta, nós temos foco nisso? E se não temos, nós temos que voltar a exercitar a nossa cabeça na hora da gente indicar. Agora, uma coisa eu falo, viu, Nestor? Eu falo demais, né? Não estou nem deixando mais você falar, mas uma coisa eu falo. Não, não, não. De maneira alguma, Paulo. Não Você que é está o aqui para falar. O pessoal está. agricultor, não é o agricultor que tem esse compromisso maior. Ele também tem, mas o compromisso maior tem que ser nosso. Certo. Nós somos a bússola do agricultor. Nós, como Verdade. técnicos, nós somos a bússola. O agricultor mesmo, quantas coisas ele não tem que pensar para implementar uma lavoura? Verdade. Então, nós temos que dar o suporte técnico para que ele possa entender e fazer a melhor opção. Mas nós temos que levantar esses pontos de importância para ele entender, inclusive, por que um produto e não outro. Certo. Agora, o que acontece é a Viu? guerra do mercado, né? Aí é outra história, não quero entrar É nesse verdade. Viu, Paulo? Aí, por exemplo, tem alguns. Porque muitos produtores, né, Paulo, dificilmente vão entrar fazendo só inseticida, né? A não ser se tiver uma pressão muito grande, entendeu? Uhum. Porque é só um ou outro produtor, né, que normalmente vai fazer essa aplicação. O que eu tenho acompanhado e tem dado certo, às vezes, é alguns produtores que têm feito pré-emergente, entendeu? Porque, principalmente no sistema plante-aplique, entendeu? A plantadeira vem na frente, aí ele vem atrás com o pré-emergente. Aí a gente está adicionando, por exemplo, o inseticida, está dando um resultado até satisfatório. Correto. Né? Porque no caso aí ele já está aproveitando a aplicação do pré-emergente, né? E colocando também o inseticida. Né? Porque dificilmente um produtor, né? Só se ele tiver uma pressão muito grande mesmo, que ele vai entrar fazendo o inseticida. Uhum. Né? E outra, e o percevejo barriga verde é bastante complicado, né, Paulo? Porque o produtor e até os técnicos só vai ver o prejuízo mesmo lá na frente. Lá na frente. Né? Aí já foi, né? Aí o boi já foi com a corda, né? Então, é bastante complicado, né, Paulo? É como você falou aí, o ideal é estar monitorando, né? Porque na colheita, grande parte, se o produtor ou até o técnico se levantar a palhada, com certeza os percevejos barriga verde vai tá ali. Vai estar ali. Vai estar ali. Tá? Certeza. Até muitos produtores, quando eles estão colhendo, né? Eles falam assim, não está tendo, Nestor, mas a gente vai lá, abre a palhada, eles estão tudo lá embaixo. Tá lá. E grande pressão. E pressão cada vez maior. Né, Paulo? E Tá, outra então, coisa, né? Você imaginar certo. que o percevejo barriga verde se utiliza de plantas daninhas, inclusive, para se esconder também, para se proteger e para se alimentar. Ele é um inseto polífago. Ele se alimenta de várias plantas. E mais do que isso, quando eu olho que muitas vezes
a gente está vendo áreas com um resto tipo, um manejo talvez que não ficou 100% adequado na soja, de ervas daninhas, aí você acaba criando o quê? Oportunidades para o percevejo também o quê? Se acomodar, se alojar, se Acomodar. alimentar e depois vir atacar o milho. E o Correto. pior, Aí, no né? caso, E o pior aí, é imaginar que uma trapoeraba, olha que loucura, né? A certo, trapoeraba é uma das plantas ideais para percevejo, porque ele até para perceber. utiliza a trapoeraba como um desintoxicante. É Ah, incrível não. pensar isso. A natureza é perfeita, né, Paulo? Tá tudo, Paulo. Entendeu? Paulo, entendi. Paulo, agora migrando um pouquinho, né, já que estamos falando aí de Ponte Verde, né, Tapoeraba, né, cigarrinha, Paulo. Foi o grande problema nosso, não só aqui da região de Jataí, né, de Goiás, né, Sim. mas Mato Grosso. A gente sabe que Paraná aumentou muito. A gente sabe que até então a cigarrinha era uma praga antiga já na cultura do milho, né. Uhum. Andou afastada há muito tempo, né, mas acho que uns 6, 7 anos atrás, né, Paulo, que ela voltou? Sim. A Isso, né, cigarrinha e do voltou. milho, a É porque cigarrinha do milho, sempre pode falar. existiu, né, Paulo? Hã? Né? Sempre existiu. Sempre Porque existiu. muita gente pensa que era uma praga nova. Não é uma praga nova, é uma praga Não. bem antiga, né? Só que ela ficou afastada, né? Não sei porquê, né? Não sei se eram os materiais, os híbridos, né? Tá? Mas aí depois que ela voltou, né, Paulo? Esse ano praticamente depois que ela voltou dessa segunda vez agora, né? Uhum. Pelo menos assim que eu estou nomeando, né? É uma pressão muito grande, né? Até hoje, né, a gente entra nas lavouras, até os produtores relatam para a gente, né? Falam, Uhum. Nestor, tem tanta cigarrinha, né? Que tá tipo nuvens, né? Nuvens de Uhum. cigarrinha. Eu, Paulo, a que você acha que se deve, né? Essa pressão tão grande de cigarrinha, né? Esse ano na safrinha? Eu venho acompanhando, né, desde o grande primeiro surto realmente que foi importante economicamente falando foi em 1995, exatamente aonde? Sudoeste goiano, Santa Helena de Goiás e regiões circunvizinhas como Certo, certo. Quirinópolis até Cachoeira Dourada. Essa Correto. região foi massacrada em 95, que eu já estava Certo. aqui, né? Como eu falei, eu comecei em Certo. 85, eu já tinha 10 anos de milho aí na região. Então, em Certo. 95, começou a primeiro surto. O que acontece? Nessa época, nós tínhamos aproximadamente 5 milhões e meio de hectares de milho no Brasil, total, área Correto. total de milho no Brasil. Sim. Ela circulava em torno de 5 milhões e meio de hectares, onde Certo. 70 a 75% era milho verão, 25, 30% que era milho safrinha, e concentrado aonde? Principalmente no estado do Paraná, Certo. já estava começando no Vale do Paranapanema, no estado de São Paulo, sul Certo. de Região São de Paulo Assis ali. querendo sondar, e Certo. Mato Grosso. Então, o que Certo. acontece? Essa época, 70 a 75% do milho era verão. Safrinha Certo. era essas regiões. Então, você tinha um espaço, uma janela muito longa entre milho verão, milho safrinha, na maioria das regiões do Brasil. Aonde ela se Certo. tornava menos longa era nesses estados que já tinha essa produção mais Certo. expressiva. Em 2015, nós começamos o segundo surto da Albus Maíz, da cigarrinha do milho. 2015, então, né, Paulo? Isso. 2015. Começou de Certo, novo certo, aonde? certo. Isso. Santa Helena de Sudoeste. Goiás de novo, sudoeste de Goiás. Correto. E eu falo Sim. Santa Helena não é depreciando, porque lá a condição é muito favorável do ambiente. Foi lá que Região mais começou, porque lá é baixa. muito favorável. E o que Certo. aconteceu? De 2015 para 2021, ela Certo. dispersou no Brasil inteiro. Beleza. Mas Certo. por que aconteceu isso? Bom, primeiro, de 2015, no ano de 2015, nós plantávamos aproximadamente 15 milhões e meio de hectares. Ou seja, 3 vezes mais o que eu fazia em 1995. Certo. Segunda coisa, 2015, a safrinha já representava mais de 55% do plantio de milho no Brasil. Inverteu. Certo. O verão se tornou menor do Sim. que a safrinha, mas aí eu tinha Migrou, uma né, Paulo? Migrou. proporcionalidade quase que meio a meio.
Certo. Outra coisa, planta-se milho quase o ano inteiro nas Praticamente o ano principais inteiro, né, Paulo? regiões. Exatamente. Ou Praticamente hoje o seja, ano inteiro. nós trouxemos o quê? Uma oportunidade de alimentação, uma oportunidade da cigarrinha se reproduzir, porque ela continua sendo um inseto, visto que ela só se reproduz em milho. Então, Sim, essas sim, sim. pontes verdes que a gente vem gerando, áreas de irrigação, por exemplo, eu tenho mapeado o Brasil todo, as áreas de irrigação no Brasil. Nossa Certo. companhia fez esse mapeamento para a gente entender o processo. Sim, sim. Então, a Uhum. gente tem esse mapeamento feito no Brasil inteiro. Então, a gente nota que o grande problema, pessoal, é que é o seguinte, naquelas idas de 95, que ela sumiu em 98, não é que a cigarrinha sumiu. O que sumiu foi a praga infectiva. A cigarrinha também a população não evoluía, porque ela tinha essa quebra. Agora, o que aconteceu? A gente aumentou a oportunidade de alimentação, tanto com todo o plantio que se faz o milho inteiro, quanto com o milho tiguera, que o meu amigo Flávio Manfio, provavelmente lá de Cândido Mota, que eu acabei de ver ali, ó, meu amigo de Cândido Certo. Mota está na live. Ele colocou ali milho tiguera, e realmente milho tiguera se tornou também uma ponte verde totalmente favorável para o desenvolvimento da cigarrinha. E pior, como o milho tiguera é uma planta sem nenhum tipo de proteção de nada, porque é o grão que caiu, ou é a espiga que caiu, brotou e formou a planta, então não tem proteção nenhuma, além dela servir como ponte para o inseto se alimentar e se reproduzir, ela ainda, se eu tiver um inseto infectivo ali, essa planta também está totalmente desprotegida no sentido de tolerar as bactérias e o vírus. Então, eu acabo criando o quê? Uma ponte verde de doença também. E eu Sim, com aumento a certeza. população de forma expressiva, não só da praga, como da praga infectiva. Certo. E isso Viu, aí Paulo? está sendo realmente um grande desafio para nós. Correto, Paulo. Tá, devido ao adiantar da hora, né, Paulo? Só queria Uhum. dar um pouco mais de agilidade, tá? Em relação a, por exemplo, qual o grupo químico você viu aí que teve o maior efeito, o maior controle aí para a cigarrinha? Você notou alguma diferença entre algum grupo químico? Eu tenho uma sugestão rápida. O que a gente pode fazer? Certo, Primeiro, eu tenho que ter na mente, quando a cigarrinha chega no milho, ela chega adulta ou chega ninfa? Chega adulto. Então, o que eu posso certo, lançar a mão? Eu posso lançar a mão de produtos que têm ação de contato. No contato. a minha primeira aplicação. Por quê? O meu foco é controlar adulto. O que chega é adulto. Certo, Então, o certo. contato já é bom. Então, beleza. Sim, Por quê? Porque como eu tenho que rotacionar modos de ação, então qual que é o primeiro produto que eu posso utilizar? Contato. Joguei contato. correto. Beleza. É, Não vou justamente falar. que ela está migrando, né, Paulo? Porque no caso ela já está migrando do milho verão Sim, para o milho safrinha, né? sim. Ela vem do verão para a safrinha, né? Então, Sim, sim, sim. primeira aplicação, eu posso me dar a visão de trabalhar com produtos de contato. Ah, quais são os Certo, principais grupos de contato? Então, nós temos alguns organos fosforados, podem ser, tá legal. certo, Nós temos o metilcarbamato, pode ser, ele tem essa propriedade de contato e faz o controle da praga, tem uma ação certo, relativa. O que mais nós temos? Fenilpirazol, perfeito, certo, show também. Então, são correto. grupos químicos que têm uma boa ação de contato. Tá aí, depois, se alguém quiser detalhe, me procura. Tudo bem, Beleza. tá ok, Paulo. Depois, Outra o que coisa eu que eu acho. tenho que fazer? Trabalhar as próximas aplicações, aí sim. Os melhores manejos dificilmente vão ultrapassar 85%, 88%. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a pensar que dali para diante, eu também vou ter que controlar a ninfa. E para ter Certo, controle de ninfa, eu tenho que saber que ninfa, depois que ela eclode do ovo, que já está protegido, você sabe que a cigarrinha coloca o ovo numa postura endofítica, né? Ela descasca ali, ela levanta a película, a epiderme da folha e coloca o ovo debaixo e protege. A hora que a certo, ninfa nasce, ela só se desloca para debaixo da folha e lá ela fica. Então eu tenho que ter produtos o quê? Com translocação translaminar.
A Translaminar. partir da segunda aplicação, preferencialmente produto com translocação sistêmica e translaminar. E aí, os neonicotinoides vão fazer uma grande diferença. Certo. Então, misturas prontas de neonicotinoide com piretroide, a partir da segunda aplicação, são as melhores opções. Por quê? Para eu dar inclusive, a rotação de mecanismos de ação. E eu começar a ter manejo, controle sobre o quê? Sobre ninfa. Porque Correto. ninfa, se não tiver translocação translaminar, eu não tenho praticamente controle nenhum nela. Então, certo. O que eu tenho que fazer? Olhar isso. E para terminar, segunda, terceira, quarta aplicação, eu posso trabalhar tudo com neonicotinoide e piretroide sem problema nenhum. Depois, se alguém quiser entender, eu explico. Agora, última coisa, Nestor. O que eu posso fazer mais para melhorar ainda mais? Biológico. Biológico em conjunto com a segunda aplicação em diante. Nunca na primeira, porque eu não tenho massa foliar para proteger. Certo. Então, para proteger os esporos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu começo a trabalhar com biológicos a partir da segunda aplicação. E saibam que biológico não ajuda só no manejo de adulto. Ele ajuda também no manejo de ninfa, porque biológico, nós temos dois fungos que são registrados. E nós temos que ter isso na mente, produto registrado. Nós temos dois. A Bovéria baciana, que é a mais antiga e continua valendo e é funcional. A segunda, hoje, o segundo fungo, Isaria fumosoroseia, que entrou esse ano e também é positivo. Se eu trabalhar esses biológicos de maneira correta, aplicação final do dia ou de noite, nunca de dia nem de manhã, final do dia e de noite, pH de cauda, observem isso. Eu tenho que ter pH ideal. E aí, se eu misturar com inseticida, que eu tenho que perguntar para o fabricante do biológico se pode, se ele falar que pode, eu tenho que ver qual que é o pH do inseticida. Porque se for diferente, eu tenho que entrar com uma solução tampão para equilibrar. Porque senão eu detono com o esporo do biológico. Bom, eu vou trabalhar o biológico por quê? Porque se cair no chão, o que cai no chão, e a folha sombrear, são esporos que vão contaminar matéria morta do solo. E num espaço de 7, 8 dias, nós vamos ter o próprio fungo gratuito, a partir dali, esporulando no ambiente, e o próprio vento se torna um agente que vai dispersar esses esporos, e é a única forma também que você tem de levar um produto de baixo para cima. Por quê? Porque o vento carrega, e ele pode me ajudar também no manejo de ninfa. Então, pessoal, biológico, no mínimo 2 aplicações, respeitando os horários de aplicação, respeitando a necessidade de pH, que normalmente é de 5,5 a 6,5, agora tem que olhar o fabricante. Então, respeitem, façam desse jeito em conjunto. Isso nunca sozinho, porque ele leva pelo menos 3 dias para paralisar a praga. Então, boa dica, viu, Paulo? Boa dica. Nunca sozinho. Uma dica nova. Isso, viu, Paulo? Parabéns aí, muito obrigado por essa dica, né? Porque essa dica é uma estratégia, uma recomendação nova, né? Entendeu? Bem fresquinha, né? Eu acho que pouca gente está sabendo desse manejo, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou escutando, né? Você está de parabéns aí por mais uma vez estar na frente aí, né? Com certeza, né? A gente sabe que o biológico é uma ferramenta, né, que vai auxiliar demais aí o controle químico, né, uma vez que os químicos estão perdendo muita eficiência, né, devido principalmente à sua exposição, tá? Outra coisa em relação também à cigarrinha, só para fechar, Paulo, a parte da cigarrinha, tá? Muitos produtores, né, até agora que o milho já está grande, eles ficam muito preocupados, né, com a pressão grande, né? Aí o produtor chega lá, né, ô Nestor, eu tenho que fazer ainda? Eu falo que agora não, agora já foi, né? Qual o estágio, né, que a gente deve se preocupar, né, Paulo, no controle da cigarrinha? Mas você sabe que isso foi muito bom você ter trazido. Estágio ideal, aí pensando na cigarrinha como vetor de transmissão de doença, de V1 até V8 para todos os híbridos. Agora, para híbridos que têm moderada tolerância ou moderada suscetibilidade, aí eu tenho que ir até V10.
tá? V10. Então isso é Tá. muito Praticamente importante. próximo já, praticamente quase já ali o pré-pendoamento. Não, até V10. V10. É. Beleza, tá ok. Então eu É vou que de às vezes, V1 né? a V8 para todo mundo. Certo, Para certo. híbridos de alta tolerância, às vezes até no V6 eu já poderia parar, mas só que não pare. Vai de V1 a Não V8. para. Depois, É, híbridos moderado ou moderadamente suscetível, eu tenho que manejar até V10. V10. Beleza? Viu? Isso já foi Beleza. conceitual. Tá? Não, beleza, Paulo. É que às vezes, né, que aqui normalmente, às vezes eu recomendo às vezes até um pouco para frente, porque às vezes que o milho às vezes está com uma pressão maior, só que ao lado ele tem um talhão com o estágio do milho menor, entendeu? Então, de repente, para baixar um pouco a pressão, né, da área, acaba fazendo uma aplicação também um pouco mais para frente. Mas só para diminuir mesmo a pressão em relação à área. Não, mas Tá isso aí bom? que é importante. Olha só. Isso que você falou, eu ia falar agora. Olha só que Certo. legal. Outra coisa importante é que é o seguinte, cara. Certo. A cigarrinha, ela tem como hábito migrar e migrar para Certo. plantas mais jovens e também se Sim. concentrar nas folhas mais novas. Então, Certo. quando eu disse de V1 a V8, V1 a Certo. V10, eu disse o seguinte, em relação à doença. Agora, o que está acontecendo? Como o nosso foco virou só para o lado da doença e existe uma dificuldade no controle bem efetivo dessa praga, as populações estão aumentando. E esse ano, que a janela do plantio de safrinha mudou, nós não podemos esquecer isso. Ela mudou. Com certeza. Foi até mais O que tarde, né, Paulo? aconteceu? Nós estamos tendo praga cigarrinha até agora. Sim, com A certeza. população está totalmente... A gente perdeu a rédea. Com Tem certeza. altas populações nos estágios avançados da cultura. E o que está acontecendo? Uma alta formação também de fumagina. Porque nós não podemos esquecer um detalhe. Cigarrinha e pulgão, todos esses dois insetos têm câmara filtro no aparelho digestivo, no primeiro estômago. Então, ela separa o açúcar, parte ela manda para o estômago, que depois vai para o intestino, e parte fica na câmara filtro, e ela excreta direto para fora. E esse açúcar excretado para fora, que um termo bonito em inglês que chama honeydew, que na verdade a tradução significa melado, o melado que ela excreta é uma base para a sobrevivência de fungos não fitopatogênicos e que criam exatamente o que? A fumagina. Então, hoje, pela população que está totalmente descontrolada, até talvez por a nossa abertura maior de janela, a praga em si está prevalecendo em períodos mais para frente. Sabe o que nós temos que fazer? Controlar. Nestor, controlar agora. Sabe com o quê? Certo. Presta atenção, pessoal. Cuidado com produtos químicos no florescimento ou logo em R1. Não se esqueçam que milho também se come in natura. O pessoal rouba milho. O pessoal pede milho. O pessoal compra milho verde. Então, não é qualquer produto que eu possa aplicar. Querem fazer um trabalho legal? Trabalhe com biológico. Trabalhe com biológico. Por quê? Porque, para efeito da doença, já não tem mais importância. Como você falou, você está correto. É lá atrás. Mas com pressão de praga, a formação de fumagina que está acontecendo, que está também atrapalhando. Eu trabalhar com biológico agora é show, sabe por quê? Porque eu não tenho agressão no ambiente. Certo, com certeza. Viu, Paulo? Por exemplo, você falou aí, acho que eu nunca vi uma pressão tão grande, né, de fumagina nos milho. Nunca vi. Tá? Praticamente em 100% das lavouras, quem vai para o campo sabe, né? Que praticamente a gente entra no campo, se suja todinho, né? A roupa, se não colocar uma proteção, né? A pressão tão grande de fumagina que está tendo nos milho, né? Acho que nunca teve uma pressão tão grande assim. E eu tenho tanto da cigarrinha quanto de pulgão.
Porque outro Sim, sim, problema com que certeza. o pessoal tem que ficar mais esperto, também está detonando já com lavoura hoje mesmo, nessas áreas que eu fui, uma coisa que eu chamei a atenção do pessoal. Nós temos que ter foco no pulgão também. Até porque nós não podemos esquecer que pulgão, primeiro, o efeito de herbivoria direta do pulgão na planta já é alto. Ele, como insseto Certo. sugador, ele já é importante e impactante. Eu posso ter morte prematura de planta acontecendo no campo sem problema de podridão de colmo, sem problema de cigarrinha. Mas sabe quem pode causar isso? Pulgão. Sabe por quê? Pulgão. Porque não foi bem controlado. E sabe o que vai acontecer? Vai formar tanta fumagina que vai dar morte prematura da planta. E aí fica Certo. todo mundo coçando a cabeça, procurando desculpa para justificar. Aí uma hora é cigarrinha, outra hora é não sei o quê, outra hora é não sei o quê. Quando você vai ver lá, que eu vou lá no campo que a turma me chama, e aí eu rodo a baiana e fico bravo com a turma, porque eu sou meio assim, sou meio maluco. Aí eu fico bravo com a turma, sabe por quê? Porque tá lotado de pulgão. Tem pulgão até dentro da palha do milho. E a pessoa está inventando uma história, quer encontrar uma praga moço. Não, a praga moço é o pulgão. O pessoal não está olhando. Viu, Paulo? E aqui na nossa região, a gente já diagnosticou a presença do pulgão amarelo no Já milho. começou no milho. E ele Isso, está no já. sorgo. No sorgo ele é Isso. uma praga já assim, considerada. No Brasil era menos, sabe, Nestor? Mas fora do Brasil, o pulgão, o Melanaphus sacari, ele é uma praga muito importante fora do Brasil. Sim. Você entendeu? Eu, Agora, no Brasil, ele começou a entrar com mais impulso agora. Mas, assim, é uma praga importante. Já começou a atacar milho. E aí? Isso. E aqui, Paulo, a gente encontrou ele bem próximo, né, a lavouras de cana, entendeu? De cana, entendeu? Praticamente, então, migrou da cana para o milho, tá? E já estava em cima, já próximo já da espiga para cima já. O produtor chegou a fazer até aplicação, tá? Viu, Paulo? Só para dar alguma adiantada, né? A gente já comentou alguma coisa de pragas, né? Em relação à doença, tá? A minha principal dúvida, né, é em relação ao túrcico, tá, Paulo? Ano passado, tá, foi um ano que choveu mais, tá? E a pressão do túrcico foi menor, tá? Esse ano choveu menos e a pressão foi maior. O que você acha? A que se deve a esse fator, Paulo? Primeiro que a gente já estava tendo túrcico no milho verão. Primeiro certo, já estava tendo túrcico no milho verão. Outra coisa, o que a gente nota é que o túrcico ele se torna muito agressivo, principalmente na condição de períodos nublados. E isso também trouxe um pouco mais. Outra coisa é que, embora a gente esteja tendo um ano mais seco, mas, por outro lado, até uns 15 dias atrás, ainda a umidade relativa do ar era alta. E a formação de água, de gotas, que a gente chama de orvalho, nas plantas, isso ajuda muito a evolução do túrcico. Então, a temperatura noturna esse ano também foi menor no geral. Então, é um conjunto de coisas que foram favorecendo o túrcico. E aí, a questão da defensividade, né? Os híbridos têm o seu padrão de defensividade genético, mas eu tenho que contribuir com aplicações de fungicidas. Se eu pensar numa mistura normal, que a gente fala de strobimix, estrobirulina com triazol só, a minha eficiência é baixa. Então, o que a gente tem que começar a trabalhar? Primeiro, entrar carboxamida ajuda muito, vai dar um grande diferencial. Talvez, se eu tiver, para túrcico, talvez se eu conseguir incrementar um pouco de triazol já quando ele está infectado, porque tem isso, né? Não vai dar tempo de eu entrar no detalhe, mas eu tenho que conhecer, inclusive, cada grupo químico atua onde? Qual que é o papel de cada grupo químico? Então, como não vai dar tempo, eu já estou resumindo, mas eu posso incrementar um pouco de triazol quando eu tenho áreas que eu já tenho plantas com alto percentual de infecção. Por quê? Porque triazol ele vai trabalhar na hifa.
ele não vai trabalhar na prevenção, ele vai trabalhar na Certo. IFA. Então, posso fazer isso? Posso. Posso Tá trabalhar ok. produtos, adicionar, por exemplo, um multissítio para contribuir num strobe mix? Posso. O Certo. multissítio também acaba fazendo o quê? Mais Ajudando, a né? prevenção. Amônia Tá ok. quaternária. Amônia quaternária, o Moisés perguntou e eu até achei legal. Eu não posso falar nada para você, Moisés. Sabe por quê? Olha que incrível. Eu acho que a amônia quaternária tem muitas utilidades que a gente ainda precisa de ter alguém que me ajude, que pega comigo e a gente desenvolva trabalhos. Eu tenho falado que até na questão de grão ardido, a amônia quaternária pode ajudar muito as regiões aqui da BR-163, no Mato Grosso, que tem grão ardido. Mas eu não encontro uma pessoa que me ajude a criar, aliás, a implementar os protocolos e a gente desenvolver isso. A amônia quaternária Certo. pode ajudar, inclusive, nisso, porque é um antisséptico. E manejo de Certo. grão ardido, para mim, na minha visão técnica, nada melhor do que antisséptico. Agora, eu não posso falar disso numa aplicação foliar, Moisés, porque eu não tenho essa experiência, infelizmente, tá? Tá. Mas o que eu Viu, posso Paulo? falar é essas outras questões aí do multissítio, eu posso trabalhar evitando a penetração do fungo na planta, que é o papel do multissítio. Se ela já entrou, se eu já tiver um desenvolvimento de pústulas, então o que eu tenho que fazer? O triazol ou uma triazolitiona, que também hoje existem, né? Já existe o produto à base de triazolitiona, que é um triazol, é um grupo já diferenciado de triazol, mais efetivo, mais poderoso, vamos dizer assim, mas não quero entrar no mérito para não puxar a sardinha, porque Tá é ok. muito da minha Isso. empresa. Viu, Paulo? Eu notei, né, até então, você falando em triazol, né, em Tursicon, né, normalmente a gente aplicava, quando era Tursicon, muito tebuconazole, né? Mas esse Isso. ano eu notei, tá, Paulo, que andou patinando algumas aplicações, viu? Entendeu? Por quê? Porque, olha só, que incrível. Esses dias eu tive a oportunidade de gravar 40 Certo, vídeos aula para minha certo, empresa. Eu tenho 40 vídeo aula que eu gravei para nossa empresa. E uma das coisas que eu falei foi exatamente sobre esse assunto, na certo, vídeo Paulo. aula. Então, o que a Sim, sim, gente sim. precisa lembrar, pessoal, é o seguinte: Túrcico, hoje existem 8 raças diferentes cadastradas no Brasil. Certo. Não é Mais uma vez, fácil. mais uma vez eu falar que a natureza é perfeita, né, Paulo? A Exatamente. natureza é perfeita. Seja praga, Exatamente. doença ou planta daninha, né, Paulo? Por isso que A a gente natureza tem que é sempre se perfeita. atualizar, Exatamente. né? E a agricultura é muito dinâmica, né, Paulo? O que Sim, funcionou na safra passada, nessa safra não funciona, tá? E só quem está no campo ou está no meio, né, está acompanhando exato. aí, né, Paulo? Está acompanhando essa evolução, né, e essas informações aí. Até então, o produto que funcionava na safra passada, nessa safra já não está funcionando Já não mais, tá... né? E por isso que a gente tem que se atualizar e entender todo o processo. Eu falo sempre, a minha amiga Sueli Schneider está aí na live, sempre ela está, Certo. é uma pessoa que realmente sempre tem foco em aprender e contribuir. Eu sempre falava para ela, Sueli, eu fui banca, né, do trabalho de TCC dela, eu tive a honra de Certo. ser banca, né, ela me escolheu como banca lá do TCC. E uma coisa que ela fez foi sobre fungicídio. Eu sempre falava para ela, Sueli, o primeiro princípio é entender como que cada grupo químico atua, qual que é o papel de cada um. A estratégia de uma aplicação de fungicida não pode ser essa receita de bolo que virou na cabeça de todo mundo. Não. Nós temos que entender Verdade. qual é o papel de cada grupo químico e entender qual o momento que eu estou e por que eu estou fazendo esse ou aquele. Às vezes eu vejo bonita aí, imagem, eu digo, tal, agora estou fazendo isso porque estamos medindo aquilo. Espera um pouquinho. Você conversou com o agricultor? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo agora? Que tipo de produto você está utilizando agora? Será que você está na linha certa? Porque às vezes você inventa um monte de coisa bonita, usa tecnologia sofisticada como drone, mas se você não desenhou antes o porquê e o que você está fazendo em cada momento, para quê? Cara, às vezes você usa tudo bonito e toma uma bordoada na cara, por quê? Porque não criou antes a visão e não alinhou com o agricultor. Não, estou fazendo isso, por isso que eu quero evitar tal coisa.
falar. Não, tem que explicar. Você tem que Tá ver certo. o conceito da atuação. Outro dia eu falei de FLEC. E uma pessoa, Certo. um amigo meu, muito amigo meu, me questionou, Carolo, até para entender, né? Mas vem cá, o FLEC, quando a gente fala que o FLEC ele vai acabar formando formas oxidativas de nitrogênio, e isso é altamente problema para uma planta, porque a gente estuda, inclusive, dentro do capítulo, o Eros é exatamente o que vem mostrar essa questão de... Não é assim muito o que acontece. O que acontece é o seguinte, quando a gente evolui, a ciência evoluiu, ela tinha todo esse conceitual mesmo. Hoje mudou. Sabe por quê? Porque a ciência descobriu um processo na planta que chama-se morte celular programada, ou apoptose. O que é isso? Cara, isso é uma engenharia de planta. Ela realmente concentra peróxido de hidrogênio naquela célula. Ela programa uma morte gradativa e não cria necrose. Porque se criasse necrose, sabe o que ia acontecer? Aí que o fungo ia desenvolver. Porque eu não sei se vocês sabem, uma das primeiras coisas que um fungo necrotrófico faz uma planta, sabe o que é? Ele produz proteína para matar a célula, porque ele só vai se desenvolver com agressividade quando ela está morta, porque fungo necrotrófico é especializado em fazer o quê? Se alimentar de coisa morta. Então, cuidado, a gente precisa... Cara, é muito doido. Eu sou apaixonado em agronomia por causa disso. Paulo, é muita coisa, cara. É muito detalhe. E você tem muita informação para nos dar, né? Viu, Paulo? Você tem uma enciclopédia, né? Praticamente aí um dos maiores especialistas, né? Viu, Paulo? É uma satisfação enorme contar com você hoje aqui, tá? Contente, mas vamos marcar também uma outra data para a gente continuar nosso bate-papo, tá? Mas a gente já falou também sobre praga, falamos sobre doença, você comentou alguma coisa sobre seca, né? Tá? Mas agora, viu, Paulo, para a gente já ir caminhando para o final, tá? Somente algumas coisas aqui que eu vou ler até uma parte aqui. É mito ou verdade, tá? É a sessão de agora de mito ou verdade, tá? Legal. Eu só vou falar você fala só rapidamente alguma coisinha, né? Bem rapidamente, tá? Tá? E depois qualquer coisa a gente marca, né? Ou então ou me procura, ou procura você, porque eu não estou conseguindo visualizar, tá? Aqui as perguntas, viu, Paulo? Você conseguiu aí, né? Mas no meu aqui eu não consegui, tá? As perguntas aqui pararam, tá? Eu não consegui visualizar as perguntas, tá? Então, em relação aqui a mito ou verdade, Arla 32 realmente funciona ou não? Eu não entendi. Arla 32. Arla 32, o que o pessoal na prática tem utilizado no campo. Não pode, a gente sabe que não pode, não tem recomendação, mas o pessoal usa no campo, infelizmente, Paulo. Eu particularmente não recomendo. Certo. Nesses particulares, né, senhor, vou ser muito sincero, eu aprendi uma coisa, isso eu aprendi muito na empresa que eu trabalho hoje. A gente precisa seguir mais rigorosamente bulas, prestar mais atenção e ver produtos que têm realmente registro para aquela praga ou para aquela doença como alvo ou para aquela erva daninha. Correto, Paulo. Então, se não está, para mim, zero. É igual também, é a mesma filosofia que eu preservo também, né? Muita gente inventa moda, né? Em vez de aplicar um produto adequado, né? Recomendado para a cultura, né? Acaba, entre aspas, exatamente, tá? Então não tem, né? Em relação aos técnicos, acho que não tem recomendação, né, Paulo? Não. Mas é uma coisa que usa, né? Então por isso que eu resolvi falar, tá? Outra coisa. Eu uso muito no caminhão, é isso aí, Ivan. Isso aí. Mas tudo bem. Vai lá, tá. Outra. Tá. Aplicação de fungicida com óleo no florescimento atrapalha a granação? Depende. Pode atrapalhar? Pode até atrapalhar. Tá, mas aí seria o óleo, Paulo. Vamos falar, seria o óleo que vai atrapalhar? Ou praticamente o produto, o fungicida? Muita gente tira o óleo. Atrapalhar. Ele pode atrapalhar. Na verdade, óleo ou fungicida? O que a gente precisa fazer... Não, vamos lá. O que a gente precisa fazer é trabalhar na dose correta. Eu preciso, inclusive, do óleo no fungicida. Por quê? Correto. Principalmente no caso da estrubirulina, por exemplo, né, Paulo? Tem que ter óleo, né? Tanto a estrubirulina quanto a carboxamida, eles têm essa... A gente chama isso de
Ah, meu Deus, me deu um branco aqui agora, porque Não, tudo começou a bem, Paulo, apitar tudo aqui bem. a bateria do Tá. meu celular. Desculpa, Sim, sim, começou a sim, apitar, sim. eu fiquei apavorado aqui. Não, tranquilo, Paulo, Ele já estamos caminhando precisa para o de óleo, final. tanto a estuvirulina Carboxamida quanto como a a estrobilurina, carboxamina. né? Só Certo, que, certo, quando eu faço dosagem errada de óleo, eu posso certo. realmente trazer problema. Não é para o pólen. Sabe para quem que é? Para o ovário. Não Ovário, é para o certo. pólen, é para o ovário. Sistema Então, reprodutivo feminino. cuidado. O óleo tem que ser muito bem estudado. E outra Dosado. coisa, muitas vezes o óleo vegetal próprio, ele é mais interessante, Menos causa menos agressivo. impacto. E por Menos último, agressivo, né, Paulo? menos agressivo. E por último, Certo. cuidado com adjuvantes não. Alô? Paulo? Certo. Paulo? Tá cortando, Paulo. Não estou escutando, não estou escutando seu retorno. Não estou escutando seu retorno, Paulo. Não estou escutando seu retorno. Oi? Oi? Paulo? Então, tá escutando, Paulo? Estou sem retorno seu, Paulo. Tá tendo um pequeno probleminha, mas nós já estamos finalizando, tá ok? Somente que eu, então, viu, Paulo? Então já quer ver, eu vou estar. Não estou escutando, não estou tendo retorno seu, Paulo. Tá? Então, para quem está acompanhando a gente, tá? Eu vou estar falando para vocês que eu vou estar sorteando 3 lindos bonecos da Agro NTK, né? Com apoio da Biozime, né? Do produto Biozime, tá? Na minha página, tá ok? Vão ser 3 bonecos que eu vou estar sorteando, tá ok? Vocês entram lá, tá? Que eu vou estar passando maiores detalhes aí para você estar participando do sorteio, tá? Da AgroNTK com o apoio aqui da Biozime, tá ok, Paulo? Estou sem seu retorno, Paulo, tá ok? Tá? E eu vou estar anunciando, viu, Paulo? Aí eu vou estar anunciando, tá? Na próxima semana, vai ter mais 2 lives na próxima semana. Tá escutando eu, Paulo? Tá escutando eu? Você tá me escutando? Ah, então tá, viu, Paulo? Então o Paulo continua do outro lado. Acho que deu algum probleminha, acho que talvez no computador dele, tá? Só vou estar anunciando aqui, tá? As minhas próximas 2 lives na semana que vem, tá? Com o professor, com o engenheiro agrônomo Maurício de Bortoli, né? Falando sobre palhada e plantas de cobertura, tá? Em plantio direto, tá? Vai ser na terça-feira, no dia 15/6, a partir das 20 horas. E na quarta-feira, dia 16/6, às 20 horas, eu vou estar conversando com o professor Alencar Júnior Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria, falando sobre como produzir soja obtendo a maior relação custo e benefício. Tá ok? Viu, Paulo? Então, infelizmente, aí no finalzinho, é uma pena, viu, Paulo? Mas a gente vai ficando assim então, Paulo. Realmente deu algum probleminha lá com o Paulo. Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo. Então, obrigado a vocês que acompanhou a gente hoje, tá ok? Foi muito bom ter vocês junto com a gente. Espero por vocês até na próxima semana. E vai ser uma semana com 2 lives, tá? Na terça e na quarta, às 20 horas, aqui no canal do AgroNTK. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo pelas informações aí. Muita informação, tá? Vou estar voltando proximamente, possivelmente aí com o Paulo, para a gente estar batendo novas informações aí, que o Paulo tem muita informação quentinha para estar passando com a gente, tá bom? Paulo, fica com Deus, muito obrigado e até a próxima. Boa noite, Brasil!